agora vamos falar com o doutor Mário Rica, advogado. Tem dúvida? Está pensando? Eu sei que todo mundo pensa, todo mundo sonha, todo mundo planeja ter um apartamento, né? A casa própria. Quem não sonha, né, gente? Mas, às vezes, tem algumas ciladinhas, assim, algumas situações que você pode evitá-las. Então, o doutor vai estar esclarecendo. Se você tem alguma pergunta agora, o momento é este, hein? Olha só, há 30 anos trabalhando na área de regularização de imóveis, palestrante junto da OAB de São Paulo e atua como advogado imobiliário. Cuidados ao comprar e vender imóveis. Boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Quais são as maiores ciladas ou cuidados que a gente tem que ter? A pessoa, quando é um sonho, ele pode ser um sonho ou então ele pode arrumar um problema na vida dele. Porque todos nós, quando compramos um imóvel, quer que tudo corra bem. E existe aquela pressa, às vezes, de dar um sinal, eu já quero a chave, ou seja, eu quero entrar no imóvel, e não se preocupa com aquilo que a gente deveria se preocupar. Primeiro, quem está te vendendo um imóvel é dele mesmo. O registro de imóveis está em nome Como que a gente levanta? Primeira coisa, antes de dar um sinal, fazer a transação, tem que saber de quem é o imóvel. Quando eu falo saber, não é aquela coisa, é meu o imóvel, não. CPF, RG e vamos ver o registro de imóveis. Então, realmente, aquela pessoa está vendendo o imóvel. Aí a gente faz o contrato de compra e venda, que é o primeiro ato, combina-se as parcelas e a posse. Quando você vai dar o sinal, isso é lei, tem que tomar esse cuidado. Se o nome está no registro de imóveis, NANI, eu não posso colocar o depósito, o primeiro depósito, ou seja, aquele sinal da compra do imóvel, em nome de João. Já tem alguma coisa errada. Eu tenho que colocar o sinal na conta de quem é o nome do registro de imóveis. Para a famosa pegadinha, o intermediário. Tem gente depositando sinal de um imóvel na mão do intermediário. Não pode. Depois se desentende com o proprietário e a venda não se concretiza. E quem é que vai devolver o dinheiro? Então, são coisas que tem que tomar cuidado. Ao comprar um imóvel, tentar comprar um imóvel, saber de quem está comprando. Isso vale... E onde pode levantar esse documento? O registro de imóveis é no cartório de registro de imóveis. Geralmente, você pode chegar lá e dar o nome ou o endereço, como que faz? É público. Tá. Se um imóvel, vou dar um exemplo aqui em São Paulo. Se o imóvel é aqui no Ibirapuera, você vai no registro de imóveis do Ibirapuera. Você dá um endereço e você tira a certidão do imóvel. Ela é pública, qualquer um tem acesso e qualquer um pode retirar. Em menos de 30 minutos você tira no cartório. Ou então, quem está te vendendo, apresente a certidão. Tá. Quando você tem o documento de compra e venda, você pode comprar uma pessoa que tem esse documento ou não? Quando tem? O documento só de compra e venda. Então, quando a pessoa comprou, ela tem esse documento de compra e venda, mas não está em nome dela ainda. Mas ainda não passou. Ainda não passou. Então, você tem que ter mais dois cuidados. Primeiro, esta pessoa, será que pagou e cumpriu o contrato? Então, aí você tem que primeiro passar, são dois registros. Primeiro vai ter que registrar esse compra e venda em nome de quem está te vendendo, para que depois ele possa te vender o imóvel. Senão, a triangulação não funciona. Eu não consigo comprar de você, sendo que o imóvel está em nome de terceiro. Esse terceiro tem que participar dessa venda, no sentido ou como anuente ou numa escritura pública. E depois, por exemplo, os cuidados ao comprar e vender... A primeira coisa, olhar os documentos. Olhar os documentos. E essas intermediárias, sinais, como funciona? Isso é o primeiro passo. O segundo passo é tirar as certidões, saber as certidões, tanto trabalhistas, se a pessoa for comerciante, a certidão no cível, para saber se ela tem o nome limpo, se ela está no Serasa, se tem penhora, se tem alguma execução, se tem alguma coisa com um imóvel. Isso é o primeiro passo, que geralmente o corretor de imóveis, quando tem um intermediário, o corretor cuida disso. Mas eu estou aqui para alertar a pessoa que está comprando, exija as certidões dos 10 cartórios, ou seja, saber a procedência de quem está comprando. Exija de ir até a prefeitura, saber se o imóvel está regular ou irregular. Se está devendo IPTU, tem que ter a certidão de IPTU, que está tudo quitado. Tem que ter a Eletropaulo, se está tudo certo na Eletropaulo. Senão você pega uma bomba, né? É tudo. Não, porque senão o que acontece? Eu tenho visto clientes que eles se empolgam. Às vezes o preço está baixo do imóvel, eu não posso perder esse negócio. Ele já dá o sinal e depois ele vai se preocupar se o imóvel existe, se o imóvel está penhorado. Esse é o grande erro de mercado hoje. E para comprar, doutor Mário, para comprar apartamento de leilão, como funciona? O leilão ele tem uma vantagem, porque o leiloeiro, primeiro que o leiloeiro ele tem a fé pública.
Então, normalmente, você pode comprar do leiloeiro porque ele já vai ser responsável por toda a documentação. Esse caminho todo que eu falei, no caso do leilão, ele já tem o kit. O leiloeiro já te dá as certidões, ele já te dá procedência. Quantas certidões são? É que depende. Se for pessoa física. São os 10 cartórios para saber se ele tem protestos. 10 cartórios. 10 cartórios. Ele tem que saber se tem alguma execução no Fórum Civil, né, com relação ao imóvel. 11. E na prefeitura tirar a certidão de IPTU e a sua regularidade. Porque às vezes você está comprando uma casa de 1.000 metros e a prefeitura tem... Só tem 300. Né? E aí, quem é que vai pagar os 700 e quem é que vai regularizar os 700? Se pagou o INSS na época da construção por 300 e você está comprando 1.000. Doutor, só me dá uma dica aqui, doutor Mário, que é muito complicado também. Muitas pessoas, por exemplo, recebem uma herança e quer vender. Quais os cuidados de quem está comprando o imóvel que a pessoa herdou? São os mesmos cuidados. Mas não pode, né? A pessoa que antes de destrinchar tudo, de estar tudo resolvido, não pode, né? Vender. Primeiro que para você fechar o inventário, os imóveis têm que estar corretamente no fórum, porque se tiver dívida vai aparecer no inventário que ele tem dívidas. E o herdeiro, ele não herda dívidas, ele herda o saldo credor, né? Então, você não é obrigado a aceitar herança dívida, você aceita patrimônio, desde que ele pague todas as dívidas. Então, quando a gente fala de inventário, normalmente já o juiz, ele já pede todas as certidões, ele já vê se o imóvel está regular ou não. Senão o inventário não fecha, enquanto não regularizar aquele imóvel. É uma coisa que tem que tomar cuidado. Tem gente que não regulariza o imóvel em vida e deixa para os herdeiros. Mas isso também é um problema para os herdeiros. Quem comprou aquele contrato de gaveta, que às vezes a pessoa acha que vale, ele vale, mas não vale muito. Dono do imóvel é quem está registrado no cartório. Sim. Esse é o verdadeiro dono. E para você, o que mais acontece quando o imóvel é comercial? O comercial, nós temos um agravante que, primeiro, ele precisa ter as trabalhistas. Geralmente, o comerciante, você precisa tirar uma certidão a mais, que é para saber se ele tem algum problema trabalhista, alguma coisa no fórum trabalhista. E se aquele imóvel não está penhorado ou se ele está numa execução. Então, quando é comercial. Agora, o comercial também, quando você vai comprar, você deve fazer uma pesquisa junto à prefeitura ou contratar um profissional que eu faça, para que ele saiba se aquele imóvel atende. Porque, às vezes, o imóvel era, vamos dizer, uma padaria, e ele quer montar um hospital naquele local. Então, pode ter zoneamento também, né? Tem que ver zoneamento. Então, nem sempre, ou então ele compra numa zona, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos várias zonas que só pode showroom. Né? Você não pode fazer, um exemplo, a Avenida Brasil, aqui em São Paulo, que é bem conhecida. Ela pode ser showroom, ela não é um corredor comercial, não é um corredor industrial. Então, quando você vai comprar um imóvel... Tem que analisar tudo. O zoneamento é complicado em São Paulo. Tem lugares que pode, tem rua que pode, aí muda para outra rua, já não pode. E às vezes a pessoa está te falando que ela acha... vai mudar. Vai mudar. Esse vai mudar. Vai ser. Será. Talvez... Acho que a prefeitura está para mudar. Não. Nós, advogados, qualquer profissional da área, nós trabalhamos com documentos. O que está no registro de imóveis é o que vale, o que está na prefeitura é o que vale. E um adendo aqui que não está na pauta, mas eu gostaria de alertar. Você que está, por exemplo, você está no financiamento da Caixa Econômica, de um banco, ou então uma construtora e tudo, deixou de pagar, teve um problema, e tem muitos clientes que eles abandonam, porque eu não consigo pagar mesmo, e deixa para lá. Gente, hoje tem o Descomplica, hoje tem condições da gente, pega um advogado, tem como negociar, as construtoras estão negociando, os bancos estão negociando, não abandone a sua parcela achando que eu já perdi tudo. Você também tem direitos dentro daquilo que você já pagou. Então, faça valer o seu direito. Não abandone, porque às vezes o cliente, quando ele chega no escritório, faz um ano que eu abandonei, deixei de pagar, não faça isso. Às vezes, apavoramento, vai penhorar. Antes de penhorar o imóvel, antes de você perder esse imóvel, tem muita água para rolar, tem muita negociação. Maravilhoso. Rede social, como nós encontramos você, doutor? Mário Rica, oficial no Instagram. Olha lá. É isso. Nós temos a empresa da Rica, regularização de imóveis, que regulariza o imóvel também irregular. Nós vamos fazer essa pauta, hein? Vamos fazer essa outra pauta também. Falar mais sobre a arquitetura, o imóvel em si. Obrigada. Olha, obrigado pela oportunidade. Disponha quando precisar. Sempre uma alegria ter você aqui.